Olá, de Brasília, capital do Brasil, iniciando mais um ponto certo. O tema dessa noite é a alienação parental. Vamos falar sobre a covardia que é feita com as crianças. E para falar desse assunto, trouxemos a doutora Tamine Orbilon. Olá, boa noite! Boa noite! Uma honra estar aqui e falar desse assunto tão importante, né? Que apesar de muito conhecido, né? Muito se fala em alienação parental, mas nem sempre as pessoas têm as informações corretas e sabem os efeitos que isso pode gerar, tanto na criança quanto os efeitos jurídicos. E nós vamos falar mesmo desse tema, porque esse é um tema sério. E ele tem que ser debatido, ele tem que ser esclarecido. As pessoas têm que ter consciência. E repudiado. Tem que ter consciência do mal que está fazendo a essas crianças e, de uma forma geral, a família inteira. Sim. Não é só a criança que sofre, né? É o conjunto familiar. O conjunto familiar, porque aí são avós, são os tios. E a criança, que é a maior vítima nessa história, acaba perdendo aquilo que para ela é tão salutar, que é essa convivência com a sua família. É essencial, né, essa convivência com ambos os genitores da criança. E com o término conjugal, normalmente, temos atos de alienação de um genitor contra o outro, né? É uma interferência na formação da criança, no vínculo de afeto, né? É uma campanha de desqualificação do genitor. E o ponto interessante é que a alienação parental, ela não é cometida só pelos genitores. É qualquer pessoa que exerça uma autoridade sobre a criança. Então, pode ser o agente alienador, pode ser os avós, tios, até mesmo uma babá, uma professora, né, que fazem isso no intuito de desqualificar, né, de afastar o outro genitor da criança. É muito interessante isso, e a nossa lei traz um rol exemplificativo, né, de alguns exemplos do que podem ser atos de alienação parental, né? A desqualificação, dificultar contato, dificultar a convivência, omitir informações. Utilizar a criança como instrumento de poder estar manipulando a outra parte, né? Sim, sim. A nossa lei, ela regula especialmente os atos do alienador e não as consequências na vítima, que é a criança. Então, basta o ato e não a consequência para a gente ter caracterizado atos de alienação parental e ser repudiado pelo judiciário. E também, e pior do que isso, vamos falar aqui quando o cônjuge faz uma ocorrência policial, inventa um crime. Falsa denúncia é um dos exemplos do rol exemplificativo da nossa lei de alienação parental. E por incrível que pareça, é um número grande. Sim. Esse é um número grande de ocorrências, né, que existe da pessoa tentando desqualificar o outro, de recorrer ao serviço público, ou seja, ainda movimenta a máquina do Estado, ainda gasta dinheiro público com uma mentira para poder se vingar do outro. A própria lei, já prevendo, né, que isso acontece. Quem não sabe uma história de uma falsa denúncia? A maioria das pessoas sabem, né? A lei traz que mesmo que tenha uma denúncia de abuso, o convívio não será rompido com o suposto abusador. Ele deve ser mantido com uma assistência, com uma supervisão, exatamente para evitar, né, dar mais força ao alienador, né? Porque o intuito do alienador é afastar a criança. Então, se ele faz uma falsa denúncia, o objetivo é afastar. Se de plano judiciário já afasta, ele alcançou o objetivo dele. Então, a nossa lei fala, mesmo em casos que temos uma denúncia, né, de um abuso, a convivência não será rompida de plano. Ela vai ser mantida sob assistência.
E aí sim vai apurar para ver a verdade ou não do fato. Que é o correto a ser feito, Sim. né? Porque a não ser que fosse uma coisa assim, vamos dizer, estarrecedora, né? Se a gente estivesse falando da ocorrência realmente de um crime grave com relação à criança. Mas infelizmente, a maioria, né, de denúncias em divórcios litigiosos, isso não sou eu que estou falando, isso foi um estudo que foi realizado, a maioria das denúncias são falsas. Então a gente precisa ter uma cautela, tanto para proteger a criança, tanto para punir se efetivamente tiver um agressor, né? Pois é, né? E proteger. O nosso intuito aqui é proteger as crianças, que são pessoas em desenvolvimento. E é uma situação assim tão desagradável, né? Sim. Pensar que duas pessoas que conviveram durante um tempo, tiveram um filho, no final ter que passar por uma situação. É isso que eu não gosto no direito de família. Sabe o que é o problema, Érica? As pessoas não conseguem separar, algumas pessoas não conseguem separar o término conjugal com a paternidade. O que termina é a relação conjugal. A paternidade vai ser para sempre. O vínculo paternal é para sempre. Pai e mãe são para sempre, né? Então as pessoas precisam ter assim, até mesmo maturidade para saber diferenciar. O casamento acabou, mas vai continuar sendo pai ou mãe do filho. E minimamente vai ter que conviver, né? Para sempre. Então a gente precisa separar essas coisas, né? E o que a gente vê na prática é que muitas vezes as pessoas, por tristeza, por ódio, pelo fim do relacionamento, acabam misturando, né, e tentando atingir o ex-cônjuge através dos filhos. E é aí que vem a alienação parental. Eu, em 25 anos do exercício da advocacia, nunca ouvi falar de ex-filho. Não existe ex-filho. Pois é. As pessoas têm que se dar conta disso, né? Sim. E o relacionamento, eu, assim, atuei pouco na área de família e confesso que não gosto exatamente por essa questão emocional. Eu vejo, assim, que há, assim, o ser humano, de uma maneira geral, a observação que eu tenho com relação ao mundo é de que as pessoas têm um desequilíbrio emocional muito grande. E para perder ele é fácil, é coisa pequena. Ainda mais quando envolve esse lado íntimo da pessoa, né? A pessoa fica ali vulnerável, fica desestabilizada, porque uma coisa é mexer com a vida prática, outra coisa é mexer ali com a família, com a sua intimidade. Terminou um relacionamento. É o bem mais valioso, né, que nós e temos. E nem sempre, a gente sabe que nem sempre as pessoas têm a maturidade suficiente para poder enfrentar o término de um relacionamento, né? Que, aliás, eu faço aqui uma parte que eu acho que todo mundo deveria ter. E se não consegue, deveria procurar ajuda, assistência para poder passar por esse momento com dignidade, com respeito e, principalmente, preservando as crianças. As nossas crianças, a gente tem o dever de protegê-las, né, de garantir o seu melhor interesse com absoluta prioridade. Então, a criança, só do término conjugal, ela já vai sofrer muito. Então, se os pais dificultam isso e agravam essa situação, ou pedindo para a criança escolher entre um e outro, ou denegrindo, desqualificando o outro, a criança vai sofrer mais ainda. Pois é, isso é muito triste mesmo. Tamine, eu gostaria, assim, para quem nos assiste, nem todas as pessoas conhecem a legislação e às vezes têm dificuldade em identificar essa situação. Então vamos começar aqui a pontuar situações em que a pessoa tem que observar se ela está ali sofrendo, ou se ela está passando, ou a criança, ou um familiar, um amigo, um vizinho, observar. A nossa lei, ela traz um rol exemplificativo, então ela dá alguns exemplos, mas não se limita a isso. Na prática, podem ter outros exemplos que vão configurar um ato de alienação parental. Alguns exemplos que a lei traz: desqualificar o outro genitor, atrapalhar a convivência, atrapalhar o contato, né, dificultar o contato, omitir informações. Então, por exemplo, eu quero saber em qual escola o nosso filho está. Mas eu não vou te contar. Eu não vou te passar meu novo endereço.
está omitindo informações essenciais, informação de saúde. Outro exemplo que a nossa lei dá é dificultar a autoridade parental. Então, por exemplo, o filho ficou de castigo, aí vai para a casa do outro genitor para ter a convivência. Não, mas aqui você não está de castigo, só lá na casa do outro que você está. Isso você está dificultando a autoridade parental, né? Isso é um exemplo também. Outro exemplo que a nossa lei traz é mudar de domicílio sem justificativa com o intuito de dificultar essa convivência. Isso também é um ato de alienação parental. Dentre tantos outros exemplos que a gente pode citar. E vamos falar também daquelas pessoas maldosas que pegam a criança, aí a mulher tá lá, começa um relacionamento com outra pessoa e começa a ensinar a criança a chamar de pai, ou então o cara com a namorada começa a ensinar a criança a chamar de mãe a namorada. Vamos falar sobre isso? Porque eu acho isso, sinceramente, uma coisa assim gravíssima. Gravíssima. A confusão mental que traz para essa criança no futuro. O grande problema, Érica, se for algo genuíno da criança, tudo bem, tem a multiparentalidade, mas não pode ser algo induzido, forçado pelo genitor. Mas ainda quando é algo genuíno da criança, a criança tem que ter consciência das figuras. Você tem que ensinar e falar, não, esse não é o seu pai, esse é o tio, o papai é o fulano, não, essa não é a sua mãe, a mamãe é fulana, essa é a titia. Sim, é essencial esse esclarecimento, porque a criança, a depender da idade, ela não tem noção, né? Então é essencial os pais explicarem a função de cada um. O pai ou a mãe sempre vai ser para sempre. Outra coisa, né, Tamine? É muito complicado isso. Os relacionamentos são muito voláteis. E assim se desfazem rapidamente. E vai gerar, olha, além de criar a confusão mental na criança, depois gera uma expectativa que pode ser frustrante. Exatamente. A criança cria vínculo afetivo, né, com aquele padrasto, com aquela madrasta, e aí tem o término conjugal, e a criança tem aquele sentimento de abandono, né? Porque se tiver já consolidado uma paternidade socioafetiva, vai continuar. Mas se não tiver, a criança vai ter aquele sentimento de abandono. Não, já está o dano aí para o resto da vida, né? Vai ser um ser humano que vai ter que crescer e vai ter que trabalhar esse interior. Eu gosto muito de estudar psicologia jurídica, porque eu acho que o direito, ele se complementa na psicologia jurídica, né? E tem alguns... Principalmente o de família, né? Principalmente o direito de família. E tem um estudo, Érica, que fala que crianças vítimas de alienação parental, elas são mais propícias ao uso de droga, de álcool, baixa autoestima, alto sentimento de culpa, tem transtornos psiquiátricos de percepção de imagem, né? Então, assim, tem vários fenômenos, né? Vários prejuízos para a criança para uma vida adulta. Tem, inclusive, alguns doutrinadores que falam que a alienação parental é um fenômeno transgeracional, que vai perpetuando por algumas gerações, porque a criança, na vida adulta, ela tende a reproduzir aquele comportamento do alienador, né? Então, é algo muito sério e precisa ser combatido a tempo de evitar esses prejuízos, porque uma vez consolidada a alienação parental, é muito difícil. A própria criança, ela vai internalizando esse sentimento e ela mesma vai falar, não, mas eu não quero visitar, eu não quero falar. Então a gente precisa combater, tanto no âmbito jurídico, tanto no âmbito psicológico, né, os atos de alienação parental. Agora, Tamire, você acha que o judiciário está preparado? Porque a experiência que eu tenho, não, é claro que eu não estou generalizando, tá? É que há sempre uma certa resistência a esse debate dentro dos processos, por exemplo, na vara de família. Há sempre uma dificuldade. Então, você depois tem que recorrer à vara da infância para você poder conseguir fazer fazer com que o processo ande, de que realmente traga essa responsabilidade, né? Se o nosso judiciário está preparado,
é uma pergunta complicada, né? Porque vai depender. Mas eu digo que a gente tem instrumentos legislativos para combater essa prática de alienação parental, né? Há um indício, há uma suspeita, a gente pode entrar ou com uma ação incidental dentro do processo, ou de guarda, de convivência, ou com uma ação autônoma, para declarar esses atos de alienação parental e aí sim a gente conseguir diminuir, repudiar esses atos, né? Então, a gente tem instrumentos, eu acho que esse é o ponto. Se a gente está suspeitando, procura um advogado e vamos investigar, antes que seja tarde, né? Não só um advogado, mas também um psicólogo, porque é um conflito familiar. Toda a família, todo o núcleo familiar, eles vão ter prejuízos por esse ato. Ele, na verdade, vai ter que ser multidisciplinar, Sim. né? Vai ser importantíssimo a figura aí do psicólogo e, às vezes, outros profissionais, Assistente né? social. Assistente social, às vezes um fonoaudiólogo, se a criança é muito pequena, ou um acompanhamento, né? Fisioterapeuta, neurológico, são situações realmente que a gente lamenta, né? Não tem como e as não pessoas, lamentar. que elas têm que entender que isso tem consequência. Não pode praticar e vai ficar por isso mesmo. Tem consequências e isso cada vez mais está sendo aplicado na prática, né? Desde uma advertência ao alienador, multa. É possível o juiz fixar uma multa para atos de alienação parental, ampliar a convivência, até mesmo uma alternância de guarda, né, para uma guarda compartilhada ou vice-versa. Então a gente tem instrumentos, né, de rebater esses atos de alienação parental. E isso tem consequência. É importante fazermos esse alerta para quem nos assiste nesse momento, porque muitas vezes pode estar passando por uma situação dessa, né? Aquela situação em que o cônjuge, né, ali o ex-cônjuge dificulta o acesso à informação, ou então há uma perseguição com relação ao outro, de ficar reafirmando, às vezes pela própria retórica, né, argumentativa, sim, que é repetitiva. A pessoa tende a ser repetitiva em cima daquela retórica em querer difamar o outro. Sim, por exemplo, um exemplo muito comum é falar assim, mas o outro genitor não dá uma pensão suficiente, então a gente não vai poder fazer isso porque não tem dinheiro. Ele tem dinheiro para gastar com outras coisas, mas para você não tem, né? Então é muito complicado e isso gera graves prejuízos para a criança. A gente pode considerar os atos de alienação parental um abuso moral contra a criança e uma violência psicológica. E é muito interessante que além dessas medidas que a lei traz, né, para repudiar, pode ter uma responsabilização civil e penal, sim. E foi muito importante você falar essa questão aí desse estudo que revela que aquele que foi alienado, ele tende a repetir isso. Sim. Isso é uma coisa que a gente vê muito, principalmente no exercício da advocacia, né? Às vezes você está lidando ali numa situação de um processo e muitas vezes, nem sempre a gente está, né, com o melhor dos lados no direito. Sim. E às vezes você está trabalhando exatamente, né, com o alienador. E aí você percebe que a história de vida dele, ele já cresceu dentro desse, vamos dizer, desse sistema, dessa realidade. Para ele isso é normal, porque ele viveu isso, né? E se a gente tiver pelo alienador, é muito importante ter uma postura ativa do advogado de esclarecer, informar que ele está cometendo uma alienação parental e ajudar a melhorar, né? Porque nem sempre é intencional, é de forma dolosa, pode ser de uma forma culposa. Ou né? até mesmo no inconsciente, né? Vamos dizer assim, uma situação que está dentro do inconsciente dele e ele não conseguiu trabalhar antes, né? Então, o advogado, a gente tem que ter essa postura também de alertar o nosso cliente. Muito importante. Né? De falar, não faça esse é um papel importante do advogado.
de poder trabalhar de forma esclarecedora com o seu cliente, né? Não é aquela história, eu quero a lua e buscar a lua, né? Olha, você pode querer a lua, vamos admirar, mas não existe uma forma de trazer a lua para você. Exatamente. É informar que ele está cometendo, né? Que não está correto, orientar das consequências que ele pode enfrentar e também ajudar a melhorar, né? Que seja indicar um acompanhamento psicológico, alguma ajuda, né? Porque quem mais sofre é a criança. É triste, né? A gente ter que deparar com essa situação. E é mais comum do que a gente imagina. Pois é, Tamine. Por isso que nós estamos fazendo esse debate aqui, para as pessoas ficarem atentas, né? E aquela pessoa que talvez possa estar cometendo alienação parental nesse momento e não tem a consciência, quem sabe, vendo a nossa conversa aqui, Sim, pode rever os seus atos. Rever, e se for o contrário, né, se estiver sendo vítima como um alienado, buscar os seus direitos, né, não aceitar, tá me afastando, quando crescer vai melhorar. Não, as consequências elas perduram, então tem que ser imediatamente repudiada. E tem que buscar, principalmente nesse caso, o grande parceiro tem que ser o Ministério Público, para que ele possa fazer, né, o cumprimento da lei aí. A participação do Ministério Público é essencial nesses casos, porque o Ministério Público está ali para defender os interesses do incapaz, né? Ele não está ali de um lado ou do outro, ele não está pelo pai ou pela mãe, ele está pela criança, né? Então é muito importante. E nos casos de alienação parental, a gente tem, né, essa participação do Ministério Público. Isso está previsto na Lei de Alienação Parental. Que nesse caso vai ser o grande parceiro aí, tanto para proteger mais ainda a criança, quanto para poder reverter essa história, né? Sem dúvida. E junto com o Ministério Público, a gente tem o setor psicológico, né, forense, para estar auxiliando, através de uma perícia psicológica. Nós estamos chegando ao final aqui do Ponto Certo, Tamine. Mas eu gostaria, doutora Tamine, que você desse um recado aí para aqueles que nos assistem a respeito desse nosso tema. Como a gente já falou, relacionamento termina, a paternidade não. Então, vamos proteger nossos filhos, vamos cuidar, né? E colocar a salvo de qualquer ofensa, de qualquer abuso. E a alienação é um tipo de abuso. Então, vamos evitar e, se soubermos, né, agir. Isso é essencial. E não deixar as crianças nesse estado de vulnerabilidade. É isso. E procura uma advogada boa, assim, ó, especialista no assunto. E procura um advogado especialista que vai saber te dar uma orientação. Porque é muito complicado, né? Precisa ter, além do domínio técnico, o domínio emocional para estar lidando com essa situação, com esses casos. E a própria prática, né? São muitas áreas do direito de domínio e nem todo mundo consegue dominar todas. Doutora Tamire, eu agradeço muito, tá? A participação aqui no Ponto Certo de um tema assim, né, tão doloroso, mas importante ser falado, é importante ser esclarecido para que as pessoas possam ficar atentas e a gente consiga banir de vez esse tipo de situação na nossa sociedade. Sem dúvida. Conhecer para acabar. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite e é isso. Assim chegamos ao final de mais um Ponto Certo. E você que nos assiste, já passou por uma situação dessa? Se passou ou está passando, conta pra gente também. Envie um e-mail. Eu gosto de saber os resultados das nossas entrevistas. E procure sempre um advogado, um bom advogado, para evitar esse tipo de situação. Até a próxima semana e muito obrigada.